Vamos orar ao nosso Deus? Oremos. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós agradecemos ao Senhor por mais essa noite aqui em Tua casa. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem sido gracioso para conosco, ó Deus. Que o Senhor abençoe essa noite, abençoe cada irmão que está aqui, aqueles que ainda estão chegando. Que o Senhor, ó Pai, nos ensine através da Tua palavra. Que através do Teu Santo Espírito possamos compreender as Tuas verdades, que elas falem ao nosso coração, que sejamos edificados, exortados, que o Senhor, ó Pai, nos dê um coração humilde em Tua presença, para que humildemente possamos ouvir a Tua voz e obedecê-la. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Bom, como eu disse brevemente, Efésios capítulo 5, carta de Paulo aos Efésios, a partir do verso 22, a palavra do nosso bom Deus diz assim: As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Bom, hoje nós iniciamos então uma série de estudos sobre a família. Nesses estudos, então, nós veremos a família da aliança e como Deus, através das Escrituras e da Palavra de Deus, estabelece o argumento, a base e a solidez do que é uma família à luz do argumento bíblico. Eu quero que os irmãos entendam também que essa série de estudos é baseado num livro do Douglas Wilson chamado Reformando o Casamento. Pelo menos esse primeiro estudo é baseado nesse livro, mas nós caminharemos e continuaremos a estudar a família e não veremos só a respeito de casamento, que é o assunto hoje, como os irmãos devem ter notado ali no slide. Mas o ponto é que, à luz da sequência dos estudos, nós veremos a respeito de não só de casamento, mas de namoro, a respeito de educação de meninos, criação de filhas, a responsabilidade dos pais para com os filhos e assim por diante. Se Deus quiser, seremos muito edificados. Mas antes de começarmos então o nosso estudo, é necessário que eu dê aos irmãos e a cada um de vocês avisos. Cuidado que você tem que ter a partir de agora. É certo que todos nós temos pressupostos. E é certo que nós não abandonamos esses pressupostos. Mas eu preciso alertá-lo. Porque neste momento eu não estou defendendo o meu pressuposto. Mas eu estou estabelecendo a verdade conforme ela se encontra na palavra de Deus. Portanto, daqui em diante, eu não vou me preocupar se as afirmações que eu faço aqui podem de alguma forma machucar ou ferir os irmãos, porque eu estou expondo aquilo que está na Bíblia. Nós gastaremos tempo com isso.
nós examinaremos as Escrituras, veremos os textos e cada detalhe deles. Mas o meu ponto é que eu tenho a plena certeza, porque assim como é para mim quando eu preparo cada estudo desse, como é doloroso ver como às vezes estamos distantes daquilo que a Bíblia diz, assim eu creio que também possivelmente possa acontecer com você. Mas o meu ponto é, se coloque diante de Deus, tenha um coração humilde para entender aquilo que Deus diz em sua palavra. E antes de colocar para si e dizer, o pastor está defendendo aqui algum tipo de machismo, ou o pastor está defendendo aqui um tipo de feminismo ou qualquer outra ideologia. Entenda, o pastor está defendendo aqui aquilo que a Bíblia diz. Logo, eu estou dando esse aviso porque eu sei que será difícil para nós. Mas eu creio que ao entendermos as verdades de Deus, como a Bíblia diz, isso trará grande luz às nossas famílias, que tanto tem sido atacada em nossa época e no momento em que vivemos. Mas então, vamos começar o nosso estudo e assim pedimos que Deus nos abençoe. É necessário, como os irmãos viram, eu estou falando sobre o casamento e eu quero hoje apresentar aos irmãos como a teologia nossa, de maneira especial, é prática. Como ela traz aqui substância e argumento para que nós possamos colocar aquilo que a Bíblia diz e aplicar em nossas vidas. Mas, antes de eu entrar no assunto e falar sobre casamento e dar esses princípios bíblicos e teológicos para nós, é necessário eu contar um pouco para os irmãos ou relembrá-los daquilo que era o casamento. Antes da reforma, então, o período medieval, nós tínhamos ali um período onde a Igreja Católica, por longos, talvez 10 séculos aproximadamente, dizia que o casamento não era algo bom. Na verdade, no entendimento católico, casamento era um mal necessário, como alguns diziam. Na visão católica romana daquela época, no geral, era que o casamento, só as pessoas mais impuras se casavam. E o relacionamento íntimo do casamento também era algo pecaminoso, mas tolerado por Deus. Não é à toa que desde Agostinho, no quarto século, Tertuliano e outros homens de Deus, eles achavam que mais santo era aquele que tomava para si o celibato e seguia a sua vida como alguém virgem. Orígenes levou isso tão a sério que antes de assumir os seus votos como padre, ele se castrou. O meu ponto é, na visão católica romana, casamento era algo ruim. Então, isso ao passar do tempo, eles passaram a dizer que o casamento era algo que estava debaixo daquele que era virgem. A virgindade e o celibatário era alguém mais digno, que estava acima. Esse era o pensamento que dominava toda a idade medieval. Então nós temos o advento da reforma protestante, e eu não tenho tempo daqui para ficar abordando o assunto, mas o meu ponto é, com o retorno às Escrituras e à palavra de Deus, os reformadores puderam então, através da Bíblia, entender que havia um erro ali. Não é à toa que Lutero, Calvino e os demais reformadores pegaram para si esposas. Mas não houve tempo para eles para que escrevessem a respeito do casamento. Eles tiveram que lidar com as grandes doutrinas da fé. Mas a segunda geração de reformadores, eles sim escreveram muito a respeito do casamento. Eles puderam nos deixar uma herança da qual é viva para nós, da qual nós veremos hoje que a visão moderna de casamento, do qual nós temos ainda restícios, é fruto da reforma protestante. Mas avancemos então um pouco mais, uma vez que eu já introduzi o assunto. Aqui em Efésios, no capítulo 5, nós vimos o seguinte, no verso 2 diz o seguinte: andai em amor como também Cristo nos amou e entregou a si mesmo por nós,
como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Esse capítulo em especial, Paulo vai trazer Cristo como um exemplo a ser seguido. Mas nos versos que nós lemos a partir do 22 em diante, Paulo vai estabelecer que o casamento tem como paradigma Cristo e a igreja. Todo casamento, então, segundo Paulo vai nos apresentar ali, reflete Cristo e a igreja. Mas por que eu li o verso 2 para os irmãos? Porque a primeira coisa que eu quero falar para os irmãos é uma pergunta que eu tenho a fazer, é: que tipo de aroma o seu lar está exalando? É o aroma de Cristo? Quando as pessoas entram em sua casa, que cheiro elas sentem ali no seu lar? É necessário eu falar a respeito disso, porque nós vamos ver que Cristo é o centro mesmo, ele é o cerne do casamento. Mas nós estamos falando de aroma aqui porque Cristo e a igreja exalam a obra dele maravilhosa. E os irmãos em suas casas podem até tentar imitar a lei ou obedecê-la de maneira externa. Mas o aroma de Cristo só é exalado quando no coração nós obedecemos obedientemente à lei de Deus como ela manda. Então, a forma de nós entendermos isso é olhar para o interior da família. É por isso que eu comecei essa série falando a respeito do casamento. Porque é no relacionamento entre marido e mulher que nós temos o núcleo e o centro de tudo que acontece em nossa casa, no nosso lar ou na família. Não é à toa que John Bunyan, por exemplo, entendia que o crente devia ser tão crente a tal ponto que a sua esposa pudesse afirmar o seguinte, abre aspas, Deus não apenas me deu um marido, mas o marido deve ser, então, a pregação diária de como Cristo trata a sua igreja. Para Bunyan, então, o marido que é dado à esposa é alguém que é uma pregação diária para ela da palavra de Deus. Não é à toa, então, que nós vivemos uma época onde falar sobre família, casamento, criação de filhos é algo popular a nós. Nós podemos procurar nas livrarias, buscar em vários lugares, mas talvez isso seja um sintoma de quantas famílias estão doentes. Portanto, nós vamos falar sobre como Deus entende o casamento e qual é a base teológica para o casamento. O casamento tem como alvo a glória de Deus. Isso é algo básico, mas é necessário nós sempre enfatizarmos. A pergunta 1 do catecismo, ela é excelente para isso. Porque assim como toda a nossa vida deve glorificar a Deus, né? Assim também o casamento, se nós pudéssemos parafrasear a pergunta 1 do breve catecismo de Westminster, o fim principal do casamento é a glória de Deus. O casamento tem como alvo isso, ele foi criado para esta finalidade. Logo, Deus só pode ser e só deve ser o centro do relacionamento. Quando Deus é o primeiro, ainda que o marido seja o segundo, com certeza ele será muito, mas muito mais amado. Agora, quando nós invertemos os padrões ou invertemos a ordem do relacionamento estabelecido por Deus, haverá sempre problema. Porque aí o marido ou a esposa passa a ser um ídolo para nós. E a gente troca a tal ponto que quando uma das partes vem a faltar, é como se o mundo acabasse por ali. É fato que Deus também nos chama a amar o marido, a esposa e o marido da mesma forma que Cristo. E esse amor também vai causar em nós, quando essa pessoa partir, dor. Mas o meu ponto é, cada coisa deve ter o seu lugar.
Não é à toa que os homens de Deus, como eu disse na Reforma, amavam tanto as suas esposas que Cotton Mather chegou a dizer o seguinte sobre a sua esposa, que ela é uma criatura adorabilíssima e tal dom do céu para mim, que o senso disso dissolve-me em lágrimas de alegria. Os puritanos eram muito românticos quando eles falavam a respeito do casamento. Nós vamos abrir aqui, mais à frente, nossa Bíblia em Gênesis, mas, por exemplo, Matthew Henry, a falar sobre o casamento, ele diz que a esposa não foi criada da cabeça do homem para que ela não dominasse sobre ele. A esposa também não foi criada dos pés do homem para que ela não fosse pisada por ele. Mas ela foi criada da costela para que ficasse debaixo dos seus braços e perto, mais próximo do seu coração. Essa é a visão bíblica de casamento. Os dois são unidos a fim de glorificarem e exaltarem ao Deus vivo, aonde o alvo disso tudo é imitar o relacionamento trinitário que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito, onde eles juntos se amam e exercem o amor um para com o outro eternamente. Um relacionamento que é mútuo. Isso vai ser importante para nós quando nós falarmos, por exemplo, de submissão feminina. Cristo se submete à vontade do Pai. Isso não faz dele menor. O Espírito se submete à vontade do Filho, cumprindo e efetuando a obra que ele ordenou. Mas isso não faz o Espírito menor. Os três são um só. A mesma substância, poder e glória. É isso que nós afirmamos. Assim também no casamento, os dois são um só. Uma só carne. O casamento tem como a sua primeira argumento e aspecto teológico, então, o pacto. É importante eu falar isso, e aqui eu abro um parênteses para que os irmãos entendam. Nós vivemos um período onde o evangelicalismo tem trazido grandes destruições para a família. Pois eles não ensinam a teologia do pacto. Eles têm uma visão distorcida a respeito da aliança que Deus firmou. Eles vão dizer que a aliança é particionada, que ela é diferente em várias épocas. Nós, presbiterianos e reformados, dizemos não. A aliança é uma só. A aliança que Deus firmou com Adão e com Eva, de nascer a semente santa, é a mesma que será cumprida no final. A aliança é essa que nós chamamos de aliança da graça. E embora administrada de diversas formas ao longo da Escritura, ela é uma só. Com isso, o grande problema da nossa época é que uma teologia ruim tem feito com que os nossos homens, infelizmente, e as nossas mulheres não tenham uma boa espinha dorsal. A teologia do pacto ela é a espinha dorsal da nossa doutrina e de toda a doutrina. Se você for ler a nossa confissão, uma sistemática, os irmãos vão ver que a doutrina da aliança perpassa toda a Escritura. Ela amarra tudo e une tudo. Assim, então, nós precisamos entender que nós, como crentes, temos que ter essa doutrina como basilar para nós. Quando eu falo aqui pacto, então, entenda a aliança firmada. Entenda que nós começamos o nosso estudo apontando aqui para Efésios 5, que é a aliança de Deus através de Cristo para a sua igreja. Uma aliança firmada que não pode ser quebrada. E Paulo está dizendo para nós que o nosso relacionamento reflete essa aliança diante de Deus. Então, todo casamento diz algo a respeito de Cristo e a igreja. Seja isso bom ou seja isso ruim. Mas todo casamento diz. Ainda que não sejam crentes, o casamento dele está dizendo, ainda que uma mentira a respeito de Cristo.
Logo, nós precisamos entender que o relacionamento entre Cristo e a igreja é pactual. Eu vou gastar outros estudos explicando mais a doutrina do pacto para que nós entendamos como ela se aplica no relacionamento entre homem e mulher. Mas por ora nós precisamos entender que isso é verdade e que é essa figura aplicada por Paulo aqui a nós. Mas abra aí a sua Bíblia em Gênesis 5, versos 1 e 2. Para você ver como essa doutrina está lá desde o princípio. É dito aí em Gênesis 5, verso 1 e 2, o seguinte: Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher o criou e os abençoou e lhe chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Como Deus chamou o homem e a mulher? Adão. A ideia de nome na Bíblia é muito mais profunda do que simplesmente dar um nome de maneira mecânica. Diz respeito à finalidade para a qual certas coisas ou criaturas, no caso, foram criadas. Então, quando Deus chama Adão e Eva de Adão, Deus está mostrando qual foi a finalidade para a qual os dois foram criados e que os dois refletem isso. Mas vamos avançar então, vamos, no caso aqui, voltar, mas para nós entendermos melhor isso, no capítulo 2 de Gênesis, na criação de Eva. Está escrito assim em Gênesis 2, a partir do verso 20. Deu nome um homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. O ponto é, quando Deus fez a criação, Deus colocou Adão no jardim para que ele nomeasse os animais. E como eu disse, Adão começou a nomeá-los, cada um de acordo com a sua designação e para que aqueles animais foram feitos. Mas quando Adão terminou de dar nome aos animais, Adão viu que ele não tinha um par. Deus tinha um propósito, ele não tinha completado a sua obra. É dito que não era bom que o homem ficasse só. E ele ainda diz, que ele não encontrou uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Com isso, então, aqui em Gênesis, nós temos o casal paradigma. Paradigma, como é o casal que é o exemplo a ser seguido. Não é à toa que o Senhor Jesus, em Mateus 19, quando questionado a respeito do adultério e da separação, o Senhor Jesus se refere a Adão e Eva, no princípio ali, como um casal que foi criado para serem unidos, mas jamais separados. Mas como Cristo vai dizer, por causa do pecado, as coisas não permaneceram assim. O ponto é que quando Deus faz a mulher e ele vê que isso é bom, a ideia de bom, a afirmação de Deus é de completude. O homem agora estava completo. O homem não era completo e perfeito sem uma mulher. Logo, quando ele cria uma esposa para o homem, ele agora é bom e completo.
nós já podemos dizer, então, se esse é o casal paradigma, não existe na Bíblia espaço para homossexualismo. Não existe na Bíblia espaço para bestialismo. Não existe também na Bíblia espaço para poligamia. Porque é uma só esposa. Esse é o casal. E se o homem, devido ao pecado, adotou para si mais de uma esposa, isso foi vontade do seu coração, mas nunca foi o projeto de Deus. Mas caminhemos mais. Aqui no verso 20 é dito o seguinte, que deu nome a todos os animais, né? E que ele não tinha para si uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Qual era a característica de que ele esperava então em Eva? Alguém que a completasse, que o completasse. Assim, depois Adão chama a sua mulher, como na nossa tradução está aqui no verso 23, de varoa. Na verdade, no hebraico, a palavra Ishá aqui é mulher. Ou, de uma maneira explicativa, alguém que depende do homem. Esse foi o nome dado a ela. Nós veremos mais à frente, nos próximos estudos, que a nossa ideia do nosso mundo de dar o sobrenome do marido à esposa tem uma base bíblica e um fundamento. Porque é isso que Adão está fazendo ali. Ele está dizendo, ela é osso dos meus ossos. Juntos somos um só. E é por isso que no casamento, o marido, de maneira pactual, põe o nome sobre a sua esposa. Porque os dois são um só agora. Eva significa portadora da vida. E assim, então, nós temos um relacionamento muito bonito aqui. Veja, antes ele a chamou de mulher, porque ela depende dele. E depois ele a chamou de Eva, porque todos os homens agora passam a depender da mulher. Há uma relação de dependência entre a mulher para com o homem e o homem para com a mulher. Porque a partir dali, todos os homens seriam gerados através de uma mulher, seja de Eva. Então, nesse sentido, todas as mulheres são Eva. Não é à toa que lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, o apóstolo Paulo diz o seguinte a nós. 1 Coríntios, capítulo 11, versos 11 e 12. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Olha Paulo fazendo teologia com base no casal paradigma aqui. Paulo está mostrando essa verdade que é declarada lá em Gênesis já. E Paulo está dizendo que um é dependente do outro. Então é esse o relacionamento pactual. Até aqui eu estava descrevendo para vocês como Deus criou e uniu esses dois a fim de resplandecer a sua aliança. Mas uma vez que nós falamos a respeito do pacto, então, eu quero também estabelecer aos irmãos a respeito agora da necessidade e dos propósitos do casamento. O porquê em si o casamento foi criado. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O primeiro propósito do casamento, então, é o auxílio mútuo. Na visão católica, o casamento só servia para uma coisa: procriação. E nada mais do que isso. Inclusive, o relacionamento íntimo tinha esse propósito de procriar. Mas, na reforma, isso foi mudado. Alguns ainda continuavam entendendo que a procriação era o primeiro alvo. Não é à toa que o livro anglicano tinha essa ordem. Mas a nossa confissão mudou isso porque o entendimento foi mudado. Porque antes de Deus dizer crescei e multiplicai, Deus disse
que era necessário que o homem tivesse uma auxiliadora idônea. Então a primeira coisa que o casamento foi criado, o primeiro alvo, é para que os dois pudessem desfrutar de um auxílio mútuo. Não é à toa que no capítulo 24 do matrimônio, na nossa confissão, parágrafo 2, é dito o seguinte: o matrimônio foi ordenado para o auxílio mútuo do marido e esposa, para a propagação da raça humana por uma sucessão legítima da igreja, por uma semente santa e para evitar-se a impureza. Bom, os 3 princípios estão aqui, mas o primeiro é o auxílio mútuo. E o que seria então esse auxílio mútuo entre o homem e a mulher? Seria que um é dependente do outro. O homem precisa de uma esposa para si. O homem precisa de alguém ao seu lado. Olha como os puritanos afirmavam essa verdade. Abre aspas. Antes que o homem tivesse qualquer outra vocação neste mundo, ele foi chamado para ser um marido. Primeiro o homem precisa escolher a mulher a quem ele vai amar. E depois ele deve amar a sua escolha dentro do casamento. Pois o homem e a esposa são como parceiros, como 2 remos em um barco. Esse é o auxílio mútuo. O homem não pode trabalhar sem alguém para auxiliá-lo. O homem não pode cumprir a sua tarefa sem ter alguém ali para ajudá-lo nesse cumprimento. Nesse sentido, então, os puritanos diziam que nós vivemos o celibato no casamento, porque nós somos fiéis uns aos outros. Esse é o celibato dentro do casamento. Mas outro dia eu falarei aqui sobre celibatários, porque é certo que Deus vocacionou alguns para serem celibatários. Mas o ponto é, como nós estamos falando do cerne de uma família entre homem e mulher, nós precisamos entender que ele nasce assim. Olha o que Richard Baxter diz sobre o homem poder ter uma auxiliadora. É uma misericórdia ter um amigo tão fiel que lhe ama inteiramente. Alguém com quem você pode abrir a sua mente e comunicar todos os seus pensamentos. É uma misericórdia ter um amigo tão próximo, que seja um auxílio para a própria alma e que lhe incentive na graça de Deus. A ideia, então, é que se Deus nos deu um auxílio mútuo, uma esposa e um marido, o alvo é que, ao chegar no céu, eu vou poder dizer: Senhor, graças a Ti pela esposa que o Senhor me deu, porque sem ela eu não estaria aqui. Ou, Senhor, obrigado pelo meu marido, porque ele me guiou como Cristo guia a igreja. Como eu disse aqui, estou pensando num relacionamento baseado na palavra de Deus. Eu ainda não estou lidando com os problemas do pecado, porque eu sei que nem sempre o marido guia a sua esposa como Cristo guia a igreja, e nem sempre a esposa se submete ao seu marido como a Cristo. Mas eu estou estabelecendo o princípio, a teologia, para nós podermos depois falar de problemas práticos. Thomas Gaither diz o seguinte ainda: não há sociedade mais próxima, mais inteira, mais necessária, mais gentil, mais agradável, mais confortável, mais constante, mais contínua do que a sociedade entre homem e mulher, a principal raiz, fonte e padrão de todas as outras sociedades. Você quer entender sociedade e relacionamentos? Estudar a respeito de estudos sociais, biblicamente, ela nasce ali, na família. Um relacionamento entre homem e mulher. É assim que nós entendemos. É por isso que Satanás, através de teorias, seja comunismo, socialismo, tem atacado a família. Porque a família é o cerne, é a base da visão de Deus. É a maneira como Deus estabeleceu o relacionamento entre homem e mulher, e assim então o princípio para tudo que é aplicado a partir daí. O casamento então, e precisa ser a primeira coisa para o auxílio um do outro,
Os dois são companheiros, amigos que caminham juntos a fim de viverem as suas vidas para a glória de Deus. Olha o que Douglas Wilson diz para nós. O homem precisa de ajuda, a mulher precisa ajudar. O casamento foi criado por Deus para prover companhia em meio ao labor do domínio, o mandato cultural, a exigência de encher e subjugar a terra, ainda vigora. E o marido não pode cumprir essa porção de tarefa de forma isolada. Precisa de uma auxiliadora à altura na tarefa para a qual Deus o vocacionou. Ele é chamado para trabalhar e deve receber ajuda. Ela é chamada para o trabalho por meio do serviço a ele. O marido está orientado para o trabalho e a esposa está orientada para o marido. Foi assim que Deus fez. Deus criou o homem para trabalhar, mas é impossível ele alcançar esse alvo sem o seu auxílio, auxílio da esposa. Ele necessita de alguém à altura do encargo. Alguém que era perfeita, como Deus fez. Alguém criada dos seus próprios ossos. Assim é a união e assim as coisas funcionam. O homem é feito para o trabalho e a esposa é feita para trabalhar direcionada ao seu marido. Mas falemos então do segundo propósito do casamento. O segundo é a multiplicação. Em Malaquias, aí o último livro do Antigo Testamento, no capítulo 2, nós lemos a seguinte afirmação do profeta. Malaquias 2, verso 15. Não fez o Senhor o mesmo que, havendo nele um pouco de espírito, e porque somente um, ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmo, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. O propósito de Deus para o casamento, o segundo propósito, é para que através dos filhos ele pudesse encher a terra com a semente santa. Não é por isso que nós presbiterianos batizamos os nossos, porque eles são a semente santa. Nós cremos que o pacto não é só para nós, mas como nós lemos lá em Atos, no capítulo 2, é também para os nossos filhos a aliança de Deus. Ela continua e permanece. É por isso que é necessário que nós tenhamos filhos. Se nós perguntássemos para os homens de Deus do passado, quantos filhos você quer ter? Eles ficariam extremamente zangados, porque para eles isso era uma blasfêmia. Na visão destes homens, nós vamos ter quantos filhos Deus quiser. É Deus que abre a madre da mulher. É Deus que multiplica. E eles tinham em média, sabe quantos filhos? 9. Essa era a média. E tendo em conta que desses 9, eles tinham tido pelo menos mais 5 que faleceram. Assim, então, eles eram experimentados pela fé. E esse mandato de Deus para nós continua. É óbvio que eu já vou fazer uma ressalva aqui, porque no Salmo 127, no 128, onde fala sobre a herança e sobre a família, nós lemos lá que herança do Senhor são os filhos. Quando o salmista diz isso, ele está nos ensinando algo que é precioso e que às vezes nós, pais, perdemos. Nós não criamos os nossos filhos para nós. Nós não criamos os nossos filhos para cumprir os nossos desejos e sonhos, mas nós criamos os nossos filhos para ser crentes. E para que a semente santa seja espalhada pela terra. Porque o pacto de Deus vigora e permanece. A história do povo de Deus é a evidência disso, que Deus sempre preservou a sua semente santa em meio ao seu povo. E Ele continua a fazer. Talvez a pergunta para nós nessa noite deveria ser o seguinte: quem de nós já parou e pensou assim: Senhor,
o Brasil precisa de crentes. Portanto, eu vou colocá-los no mundo. É assim que é o mandato de Deus. A igreja cumpre a sua promessa através da aliança e do crescimento, onde Deus firma essas promessas. E por último, então, em 1 Coríntios, no capítulo 7, nós veremos o terceiro propósito aí do casamento. Capítulo 7, versos 2 e verso 9. O apóstolo Paulo diz o seguinte: mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Os dois primeiros propósitos, eles vigoravam antes da queda. Mas esse último, ele permanece para nós depois do pecado que entrou no mundo. O casamento serve, então, também como terceiro propósito para evitar a impureza e a infidelidade, para evitar os relacionamentos que envergonham a Deus. Assim, então, um homem e uma mulher ajudam um ao outro. Eu não vou gastar tempo com isso, porque eu ainda vou ter um dia só para falar sobre fidelidade no casamento, mas o ponto é, Deus criou o casamento para que um devesse e tivesse o compromisso de relacionamento um com o outro. Não é à toa que nós lemos o apóstolo Paulo dizendo que a mulher deve isso ao seu marido, no capítulo 7 aí de 1 Coríntios, mostrando que os dois devem estar ligados e que o relacionamento íntimo do casal serve exatamente para isso, para a luta contra o pecado. Mas por hora eu fico aqui com a afirmação do Douglas Wilson, abre aspas. Ora, Deus provê uma ajuda muito prática aos cristãos enquanto lutam com as tentações sexuais. Essa ajuda se chama atividade sexual lícita. A fim de fornecer proteção satisfatória, as relações sexuais entre cônjuges piedosos devem ser consistentes e frequentes. É necessário que haja proteção constante, particularmente para o marido. Ao mesmo tempo, o benefício da relação sexual não deve ser medida meramente em termos de periodicidade ou quantidade. Deve haver proteção qualitativa, particularmente para benefício da esposa. Assim também, irmãos, entendam que quando eu falo sobre ter filhos, não é ter um filho atrás do outro. Ter filhos, qualquer tolo aí fora pode ter. Mas ter filhos para Deus é assumir responsabilidades de criá-los no caminho do Senhor. E assim também, o dever de um para com o outro serve de proteção. A tal ponto que há uma união entre o casal para que os dois sejam guardados. É para isso que o relacionamento íntimo serve. E por fim, então, eu gostaria de gastar agora os minutos finais falando a respeito de aplicações práticas para nós, uma vez que nós vimos todas essas coisas. Entenda que Jesus deve ser, então, o centro do seu relacionamento. É Ele quem vai unir vocês. É Ele quem vai ajudar a seguir e cumprir a sua tarefa. Quando o marido entende que ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, ele entende que tamanha tarefa ele tem em mãos. Porque nada que ele faça nesse mundo vai se igualar à obra de Cristo. Logo, ele nunca vai amar a sua esposa suficientemente como Cristo a amou. Mas esse é o chamado dele. Ele deve estar disposto a doar a sua vida pela sua esposa. Literalmente, se necessário. Ele é chamado a morrer por ela diariamente, a cuidar dela. Eu vou falar disso mais adiante, mas Paulo diz que Cristo amou a igreja e cuida e a santifica, mesmo ela, para que ela possa ser purificada das suas manchas, das suas rugas. É assim que o marido deve amar a sua esposa.
ainda que ela tenha imperfeições, erros, Deus não diz para ele assim, olha para ela, se não der certo, sai. Ele é chamado a assumir a responsabilidade até pelos erros dela. Não foi isso que o Senhor Jesus fez? Ele assumiu os erros da sua esposa. Ainda que ele não tivesse nenhum. Não é o caso dos maridos, mas foi o que Cristo fez. Esse é o padrão. Da mesma forma, a esposa que se submete ao seu marido, ela tem como exemplo o Senhor Jesus. Quem de nós acha difícil se submeter a Cristo? Eu não. Porque Ele é um marido amoroso, sábio, que cuida de nós. Assim também a esposa deve se submeter ao seu marido. E lembre, irmãs, submissão aqui não é segui-lo cegamente. Porque o padrão dele é a Bíblia. E enquanto ele for fiel a ela ou ficar dentro dos limites dela, porque ele pode ser um incrédulo, enquanto ele for assim, você deve segui-lo fielmente. Mais leia a Bíblia então dentro da sua casa. Leia todos os dias Efésios 5. Leia lá com o seu marido ou com a sua esposa para que você entenda o que os dois devem fazer. Se vocês querem entender mais a respeito da intimidade com relação aos ritos do Senhor, você pode ler Levíticos. Lá Deus vai estabelecer princípios mostrando sobre a pureza das relações íntimas. Se você quer saber como é ser amoroso com seu parceiro, leia Cantares. Eis aí um livro belo para ser lido por nós, pois ali não há obscenidade. Ali há Deus estabelecendo um padrão bíblico santo, do qual o casamento deve ser também. Procure fazer isso todos os dias. Pega à noite, gasta um tempinho lá fazendo isso. Compre um bom livro, eu posso indicar vários, mas leia. Ore por seu parceiro, ore com ele e ore também pela sua família. Nós sabemos que Deus zela pelos nossos parceiros e nós devemos ser os primeiros a buscar em oração para que Deus continue a zelar pela vida deles. Quantos de vocês têm o hábito de orarem juntos? De compartilhar os seus erros? De confessar os pecados uns aos outros e dizer... Porque é isso que o casamento é, não é auxílio mútuo? Você tem do seu lado aí um amigo que você pode contar tudo. E você deve orar, então, para que Ele te ajude nisso, para que os dois caminhem juntos de mãos dadas rumo aos céus. É para isso que Deus te deu este casamento. Não existe exemplo maior a não ser o que é ensinado em casa, isso é um fato. E seus filhos vão aprender mais com o seu exemplo do que com aquilo que você fala. Então, se você não vive aquilo que você prega, ou que aquilo que está na Bíblia, os seus filhos vão aprender rapidamente isso. Porque eles vão olhar para as Escrituras e vão ver que no seu relacionamento você não está refletindo Cristo e a igreja. Olha que grande tarefa que você tem dentro do seu lar. Porque seu filho vai aprender a amar a Cristo quando ele ver o pai amando a sua esposa. Seu filho vai aprender sobre submissão à vontade de Deus quando ele vê a sua mãe se submetendo à vontade do pai. E assim por diante, meus irmãos. É para isso que Deus deu um casamento. Busque então, como família, cultuar a Deus. Viver a sua vida cultuando todos os dias em sua casa, fazendo culto doméstico. Também se prepare para você vir à casa de Deus cultuá-lo em família. Que a Bíblia seja pregada dentro do seu lar, a começar de você. Se o seu marido tem dificuldade, é seu dever, então, como esposa, auxiliá-lo nessa tarefa. Entenda, não é fazer por ele. Porque quando você faz por ele, você está assumindo um papel que não é seu. Mas é auxiliá-lo nessa tarefa para que os seus filhos sejam educados na palavra de Deus. Se você é um marido, cabe a você então pastorear a sua casa. Esse é o rebanho que Deus te deu. Não sou só eu aqui que sou pastor.
Mas cada homem é pastor da sua casa e deve ensinar a palavra de Deus. É de você, homem, que Deus vai cobrar no último dia. Se você não ensinou seus filhos no caminho do Senhor, é a ti que ele vai requerer isso. Não é de mim, não é dos professores da escola dominical. É de cada pai na sua casa. Então, meus amados, que o Senhor possa nos abençoar nessa árdua tarefa. Aqui nós temos princípios. Daqui para frente a gente vai lidar com problemas práticos. E aí nós vamos ver que talvez as coisas são mais difíceis do que nós imaginamos. Porque enquanto eu falo aqui sobre como Adão era o cabeça de Eva, isso é maravilhoso. Mas na hora que eu falar como a esposa deve se submeter a esse cabeça, é algo doloroso. E aí, quando eu falar sobre como o marido deve liderar a sua casa, nós vivemos um momento de homens que não querem fazer nada. E cabe a nós, então, sermos homens como Deus chamou. Mas que o Senhor assim nos dê graça e que possamos caminhar juntos, para que ensinemos isso aos nossos filhos, aos nossos netos e àqueles que estiverem debaixo da nossa tutela. Que Deus assim nos abençoe. Nós vamos fazer uma oração final para encerrar esse momento e depois eu dou uns minutinhos para os irmãos perguntarem se alguém quiser. Oremos. Senhor nosso Deus, eterno Pai, obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz, que fala ao nosso coração, que nos exorta e que nos ensina, ó Pai. Que grandes ensinamentos temos na Tua palavra. Que o Senhor nos dê graça, porque sabemos, ó Deus, que não é pelos nossos méritos, não é pelos nossos esforços, mas somente pela Tua obra maravilhosa e regeneradora, Deus, é que conseguiremos alcançar esses objetivos. Que o Senhor atue em nós através do Teu Santo Espírito, ó Deus, santificando o nosso viver, para que tenhamos maturidade, para que cresçamos, ó Deus, no conhecimento da Tua palavra e na prática diária da Tua Bíblia, ó Deus. Que o Senhor abençoe cada família que está aqui, cada lar aqui representado, cada pai, cada mãe, cada filho, cada um que está aqui, ó Deus. E que de fato o Senhor comece a partir de cada um de nós a Tua obra, a Tua reforma, para que sejamos cada vez mais parecidos contigo. Em nome de Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém.